Se a gente botar uma lupa para ver bem como está acontecendo, o que está acontecendo, a gente vai perceber, vamos dizer assim, como muitas pessoas gostam de dizer, a loucura do mundo. Sabe aquela palavra que quando você descobre, parece que você desbloqueia um mundo? Essa é uma delas. É uma palavrinha simples e ao mesmo tempo complicada. Multifatorial. De ouvir ela você já consegue tirar algumas interpretações, mas a primeira vez que eu ouvi essa palavra, cara, é difícil de descrever, porque é como se as coisas se encaixassem e muita coisa no mundo passasse a ter um sentido claro. É impressionante o poder que a palavra tem de categorizar alguma coisa, definir algo e fazer que algo exista. Por isso até a gente consegue reconhecer o quanto as pessoas não querem dar nome às coisas, preferem não dar nome às coisas. Porque quando a gente dá um nome, a gente cria. E quando eu entrei em contato com essa palavra, multifatorial, não é como se ela fizesse existir algo que já não existisse. Mas ela definiu tão bem um fenômeno que eu sempre via, mas ele era muito fluido, era muito solto, sabe? Um degradê de cores, onde você não sabe aonde começa uma cor e aonde termina a outra. Esse fenômeno tinha esse aspecto para mim. E quando eu vi a primeira vez essa palavra, ele criou um lugar próprio, um espaço próprio, e ficou bem definido sobre o que é a vida, como as coisas acontecem aqui nessa terrinha. E essa palavra eu vi justamente dentro dessa frase. A vida é multifatorial. E basicamente a única situação onde eu uso e repito essa palavra, parece que eu fico buscando momentos justamente para poder cuspir ela. Alguém fala alguma coisa, eu falo, oh, a vida é multifatorial. E eu sempre fico buscando esses momentos, porque é um conceito simples e não é tão complexo das pessoas entenderem e perceberem. E qual é o lance que essa palavra definiu, que me deixou tão envolvido com a força dela? A gente tem essa percepção da causa e efeito que faz a gente ver as coisas de uma forma bem objetiva e bem direta, como se fosse uma série de dominós. Um vai derrubando o outro. Esse dominó caiu porque o outro caiu. O outro caiu porque o outro caiu atrás. E a gente segue nesse fluxo. Ajuda muito a gente a entender o mundo, entender os fenômenos e a ordem das coisas. É uma simplificação de como as coisas acontecem. É uma forma de facilitar a gente lidar com os fenômenos e a ordem das causas e os efeitos. Porque se a gente for observar de fato, se a gente botar uma lupa para ver bem como está acontecendo, o que está acontecendo, a gente vai perceber, vamos dizer assim, como muitas pessoas gostam de dizer, a loucura do mundo. O que tem de verdade no mundo e na vida. Que é, na verdade, uma porrada de dominó que derruba uma outra porrada de dominó e tudo ao mesmo tempo, esses dominós se derrubando uns aos outros e fazendo mais de outros dominós caírem, e eu não sei nem o quanto eu estou falando essa palavra correta, mas dá para entender a ideia. O mundo é complexo, a vida é complexa, e ela é complexa de uma forma muito interessante, porque ela é complexa e não é complicada. Você consegue identificar a diferença dessas palavras? A vida tem muitos detalhes, mas como esses detalhes acontecem, eles seguem certos princípios simples, que não são tão misteriosos. Geralmente é gente que costuma ficar batendo a cabeça e negando algumas coisas que a gente até no fundo sabe o quanto é verdade. E para não ficar divagando só nesse entusiasmo sobre a multifatorialidade da vida, eu quero trazer alguns exemplos, como por exemplo, você. Você não é simplesmente a junção da sua mãe e do seu pai. Se você olhar bem, você vê como teve vários fatores que fez você existir. Se você tem um irmão, você já consegue entender um pouco bem essa ideia. Porque se você fosse simplesmente a junção da sua mãe e do seu pai, cada filho que nascesse da sua mãe e do seu pai seria uma cópia de você. Seria só uma versão mais recente de você. Só que você é muito além disso. Vamos começar no simples. Você é a mistura do espermatozoide vencedor do teu pai daquele dia, daquele momento, e a mistura do óvulo da sua mãe daquele momento. O que só nisso já implica uma porrada de variedade que poderia ter acontecido, porque se a sua mãe tivesse mais estressada,
Pode ser que o óvulo não estivesse no lugar que ela estava. Se o teu pai não tivesse com a cabeça bem no lugar, pode ser que eles nem tivessem transado naquele dia. E toda a gama de emoções e de experiências que você foi sentindo no seu desenvolvimento dentro da barriga da sua mãe. E isso é outro fator que faz da sua existência uma coisa única. E você vai observando cada detalhe que faz você, como você se relacionou com seus pais em certos períodos da sua vida, com quem você entrou em contato, as impressões que você recebeu, os lugares que você visitou. Tudo isso vai te trazendo experiência e dando material para sua mente, para o seu corpo se formar. Até uma machucado, até uma perna que você quebra. Isso tudo gera coisas em você, muda a sua estrutura e vai te dando cada vez mais detalhe, cada vez mais unicidade. Uma vez eu vendo um TEDx, eu vi uma equação sobre a probabilidade de você existir, de eu existir, de qualquer um à nossa volta existir. E quando você para pensar em tudo que pode acontecer para um ser humano nascer ou não nascer, você vê que essa equação faz sentido. Não tem muito o que explicar. Você está vendo esse número gigante aqui, um tanto esquisito, ele mostra qual é a probabilidade de você existir, qual é a probabilidade de você estar aqui. E é aí que você entende o quanto você é muito além só da sua mãe e do seu pai. Além dos espermatozoides, do dia certo e do óvulo certo da sua mãe, você é a mistura do espermatozoide certo que teu pai foi com o óvulo certo da mãe dele, e a mesma coisa para tua mãe e para teus avós e para teus bisavós, e você vê que tem uma cadeia de evento que precisou acontecer no momento certo para que você tivesse aqui. Se uma das transas dos teus ancestrais tivesse acontecido um dia diferente, tivesse acontecido ao invés de ser de manhã, tivesse acontecido à noite, provavelmente você já não estaria aqui. Isso me lembra inclusive um filme, O Efeito Borboleta, expressa muito bem como esses pequenos detalhes ao longo do tempo vão criando um efeito enorme na história do mundo e na história das pessoas. Mas o filme se baseia nesse conceito de que bater de asa da borboleta num ponto do mundo cria uma tempestade em outra. É mais ou menos isso. E através da física, da prática mesmo, você consegue ver isso acontecer. Por exemplo, se você tem duas pessoas andando paralela, uma do lado da outra, e você inclina uma pessoa 1 grau para a esquerda, 1 grau só, 1 grauzinho, e você manda essas pessoas continuam andando, no início elas vão estar bem próximas uma da outra. Mas quanto mais tempo elas vão andando, cada vez vai ficando maior a distância entre elas, a chegar num ponto onde você olha para elas depois de um tempo de caminhada e você pensa, vocês não estiveram andando um do lado da outra nem por um cacete. Não tem como isso ter acontecido. E a gente consegue ver como pequenos detalhes ao longo do tempo conseguem afetar a nossa vida de uma forma que a gente não consegue calcular. Contanto que precisa desse número aí doido para a gente ter noção da probabilidade de um de nós existir. A gente é muito único e é difícil duvidar disso. Até porque a gente sente o quanto a gente é especial, a gente tem alguma coisa de diferente. E não é especial no sentido de o sol brilha mais forte para você. Dependendo do que você tiver na tua vista, pode ser que brilhe. Mas no sentido de o mundo se curva para você de um jeito que não se curva aos outros. Não é nesse aspecto que eu digo especial, mas especial no sentido de a sua impressão digital é só sua e não tem nenhuma igual à tua impressão digital. E eu vejo quanto isso não é só sobre a nossa impressão digital, é sobre tudo que envolve o seu ser, o meu ser. Um outro exemplo, e nesse eu acho que eu não vou viajar tanto nesses aspectos de unicidade, especialidade, e eu tenho que parar de ficar usando essa palavra unicidade, que eu não sei se ela existe, mas de qualquer forma eu vou cunhar ela aqui e vai ficar, porque se não existe agora vai passar a existir, tá declarado. E um dos principais efeitos que eu senti na minha vida de entender esse conceito da multifatorialidade é que ficou muito mais simples para eu resolver qualquer problema que se apresente. Porque ao invés de simplesmente apontar uma causa e retirar a causa da equação e esperar que tudo está resolvido, você consegue encontrar real aonde você pode mexer para te trazer um resultado diferente. Um exemplo disso, eu comecei a ficar com uma dor no joelho durante alguns treinos e a dor foi aumentando. E conversando com algum conhecido meu da educação física, ele me disse que, mano,
esse aparelho aqui, do jeito que você tá fazendo, que você tá me dizendo como tá fazendo, provavelmente ele é o causador do que tá ampliando essa tua dor. Tira ele do teu treino, troca. Troquei. Realmente eu fui sentindo um alívio, fui sentindo um alívio, fui sentindo um alívio. Só que eu nunca senti o alívio por completo. Algumas semanas observando o que estava causando a dor, porque a dor nunca vinha na hora, vinha no dia seguinte, eu percebi, quando eu caminho na esteira, a dor também, eu sinto também a dor. Ou seja, eu acabei descobrindo uma outra causa desse efeito, que não foi só simplesmente aquele aparelho da maneira que eu estava fazendo, era também a forma que eu estava caminhando. E com as semanas eu descobri que um outro exercício que eu estava fazendo também estava tendo uma influência nessa dor. Então, se eu simplesmente tivesse me concentrado no primeiro exercício e falado, ele é o problema, tá resolvido, eu tinha tirado ele e provavelmente agora eu estava angustiado e culpando a vida de tipo, puta, mano, eu já tirei essa porra da minha vida e continua a merda dessa dor, continua me incomodando. Mas por estar aberto e entender que simplesmente não é causado por uma coisa e que pode ter outros fatores envolvidos nessa equação, me permitiu ver que outras coisas precisavam ser manuseadas e geridas de forma diferente para que eu fosse possível alcançar a solução para esse problema. E com certeza isso fez muita diferença para o meu joelho. E para além do joelho, com certeza isso fez muita diferença para a minha vida. E eu espero que também possa fazer uma grande diferença na sua. Te vejo no próximo vídeo.